Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Que alegria poder estar junto com vocês aqui nessa noite. Pela primeira vez, não só na Debrais Alagoas, mas no estado de Alagoas. Eu sou muito grato pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, meu amigo, pastor Jacques Balbino, pastora Cláudia, Danilo, essa família tão linda que eu admiro, que respeito e particularmente sou muito fã. Pastor Jacques é uma bênção e eu respeito a unção na vida deste homem. A prova disso é que quando ele estava orando aqui, eu falei, não, me dá um envelope que eu preciso fazer o meu voto com Deus, porque eu sei que quem está no altar profetizando é um homem de Deus. É um homem que tem seriedade com o altar. E por isso eu creio firmemente no que sai desse altar. Então, receber o convite para estar junto com vocês, nesse altar que respeito. Eu lembro de uma vez, pastor, que eu estava assistindo um culto daqui da Debrais Alagoas e eu falei, Deus vai me conceder a honra de estar pregando nesta igreja. E Deus é fiel, aqui estou eu. Então, meu muito obrigado. Meu sentimento de muita gratidão em palavras, eu digo muito obrigado. Que Deus abençoe o pastor Jacques, a pastora Cláudia, essa liderança que representa muito bem o nosso bispo, o bispo Samuel Ferreira. Louvar a Deus pela sua vida, que veio nessa noite, deixou sua casa. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Ana, prazer conhecê-la, Deus abençoe. Seu pai, pastor Rocha, Deus abençoe. Samuel Sabino, Hugo que está com ele, Deus abençoe. Uma honra poder conhecê-los. Trago a paz do Senhor do meu pastor Otacílio. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor, sou da Debrais, Vila São José. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor Otacílio, e do meu líder maior, bispo Samuel Ferreira. Os irmãos se recebem, digam amém. Amém. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35, o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Antes de você tomar o seu assento, procure 3 pessoas e diga, no ano de 2024, Deus te chama para um próximo nível. Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vou pedir a atenção de vocês, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos de mensagem. Como a introdução, eu começo muito lento, quase parando, mas depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Vamos lá. O texto que nós acompanhamos, ele é muito especial. Em apenas 7 versículos nós encontramos uma ordem clara, uma atitude sábia, um acontecimento perigoso, uma visão tranquilizadora, uma pergunta cheia de dúvidas, uma resposta maravilhosa, uma repreensão merecida e um final abençoado. Em 7 versículos. Esse texto nos mostra que Jesus Cristo é Senhor sobre qualquer situação, conquistador de qualquer inimigo. Se verdadeiramente crermos nele e seguirmos a sua ordem,
nós não precisamos ter medo. Até porque com Ele, as tempestades são pedagógicas. Louvar a Deus pela vida da Josi, do irmão Gil também, que estão aí cuidando de mim. Deus abençoe. Muito obrigado por toda a forma com que estão cuidando de mim e me recebendo. Deus abençoe. Até porque com Cristo, as tempestades são pedagógicas. Elas fazem parte da escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Escute o que eu vou falar. Nós sempre aprenderemos mais na tempestade do que na bonança. Hino de vitória não ensina ninguém. As lágrimas da caminhada ensinam muito mais do que o hino da vitória. Hino de vitória é consequência das lágrimas da caminhada, porque nós sempre aprenderemos mais na tempestade do que na bonança. Foi através do livramento que os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Deus. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre esse episódio, porém a narrativa de Lucas é mais detalhista. Ela contém pequenos detalhes que os outros evangelhos omitem. Vamos analisar esse texto minuciosamente, bem atento aos detalhes incríveis dele. Marcos começa dizendo: e aconteceu que em um dia de muitas atividades, porque ele profere a frase, e naquele dia. Marcos está se referindo ao dia em que Jesus proferiu as parábolas do reino, porque Jesus já havia ensinado a palavra aos seus discípulos, e agora ele lhes dá uma prova prática para ver o quanto os discípulos aprenderam. A verdade é que Jesus queria elevar o nível dos discípulos, nível mental, nível ministerial, nível espiritual, e depois de dar a teoria para eles, agora era preciso a prática. Mas para a prática eles precisavam exercitar algo que Jesus já havia ensinado muito nas parábolas, que era fé, porque ouvir a palavra de Deus deve produzir fé, e a fé sempre deve ser testada. Não basta apenas aprender a lição. Deus não quer que você apenas aprenda sobre a fé. Deus quer que você seja capaz de praticar as lições pela fé. E esse é um dos motivos pelo qual Deus permite situações difíceis em nossa vida. Perceba que o texto faz questão de dizer que já era tarde. E ele mostra uma ordem clara de Jesus: vamos atravessar para outra margem. Perceba que Jesus e seus discípulos estavam na costa ocidental do mar da Galileia. Para fugir das multidões para um breve repouso, Jesus desejava ir para a costa oriental, porque lá não havia grandes cidades e, portanto, se não havia grandes cidades, o número de pessoas era menor. Os discípulos entram no barco que Jesus já estava, e eu queria que você guardasse essa frase. Eles entram no barco que Jesus já estava. E a Bíblia mostra que outros barcos foram atrás deles. Guarda isso também. Jesus não convida outros barcos, Jesus chama os discípulos. Mas os outros barcos fazem questão de ir atrás de Jesus. As outras pessoas que não foram convidadas vão atrás de Jesus, e no final da mensagem você vai entender por que estou falando isso. Eu acho interessante os detalhes desse texto. Só Marcos fala da travessia de vários barcos e não apenas de um só. Só Marcos fala da despedida das multidões que tinham acabado de ser instruídas por meio de parábolas. Porque Marcos talvez desejasse mostrar que havia se tornado difícil para Jesus escapar das multidões. Porque mesmo quando Jesus atravessava o lago, tinha um povo disposto a segui-lo até mesmo sobre as águas. E se fosse preciso, empregando embarcações, pegando barco emprestado, mas querendo ver Jesus. Até aí tudo tranquilo, você conhece o texto. Jesus e os discípulos entram no barco, e aí eles começam a viajar, Jesus tranquilo, os discípulos tranquilo, os outros barcos tranquilo, quando de repente levanta-se um grande temporal de vento. Para a gente entender a magnitude desse vento, nós precisamos analisar alguns detalhes. Primeiro,
o lugar já era conhecido pelas suas tempestades. William Barclay diz que o Mar da Galileia era famosíssimo pelas tempestades. Ele é um lago de água doce de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado de montanhas por 3 lados, que tem até 300 metros de altura. Os ventos gelados dessas montanhas, cobertas de neve durante todo o ano, algumas vezes descem com muita fúria e sopram com violência, levantando ondas terríveis, provocando terríveis tempestades. Então o vento naquele lugar era uma ocorrência comum. A tempestade naquele lugar era uma ocorrência comum. E posso falar mais? Os discípulos sabiam que era comum. Porque o Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Porque alguns deles eram pescadores profissionais. Então, conheciam cada palmo daquele lugar. Muitas vezes, cruzaram aquela marcação. Ganharam o pão de cada dia naquele lugar. Então, por conhecerem o lugar muito bem, os discípulos poderiam ter chegado em Jesus e falado: Mestre, Senhor, o Mar da Galileia tem o costume de provocar tempestade. Vamos amanhã cedo, vamos num horário melhor, quando o dia está claro, quando não está escuro. Vamos quando estiver mais calmo, mais tranquilo. Mas eles não fazem isso. Quando Jesus dá ordem, eles vão. Porque Jesus só é pastor de quem se permite ser pastoreado. Porque Jesus só é líder de quem permite ser liderado. E vou falar mais, a gente tem o costume, pastor Jacques, de bater nos discípulos pela falta de fé. Mas a gente não consegue perceber que o fato dos discípulos entrarem no barco depois da ordem de Jesus, sem nenhum momento de hesitação, já foi o primeiro ato de fé, e que muitos do nosso meio não teriam capacidade de fazer, porque eles confiaram na palavra de Jesus e por isso foram. Só que o complexo de entender é que a partir do momento que eles confiaram na palavra de Jesus, foi aí que eles perderam o controle total. E eu explico a você. Eu falei a vocês que vento e tempestade nessa região era normal, mas não nessa proporção. Era normal, mas não nesse nível. Porque a palavra grega para temporal de vento também pode significar redemoinho, mostrando que foi uma tempestade tão severa que assumiu proporções de furacão. A palavra usada aqui no versículo 37, no original é seismos, que significa terremoto. Em Mateus o texto diz que as ondas encobriam o barco, ele estava sendo inundado. Em Marcos e Lucas nós somos informados que o barco estava sendo rapidamente cheio de água. A tempestade era tão forte que o barco se enchia de água, não porque houvesse furo no barco, mas porque provavelmente houvesse chuva. Então, mar agitado embaixo, chuva grande em cima. A palavra usada aqui significa tempestade de vento e chuva. Então imagina um barco pequeno sendo golpeado pela água, tanto por cima quanto por baixo. Não tem como não ficar encharcado. E o medo dos discípulos não é porque eles não conhecem o mar. O medo dos discípulos é porque eles conhecem muito bem. Eles já estavam acostumados a enfrentar vento no lago, mas não nessa proporção. E quando eles saem da zona de conforto, eles começam a achar que essa tempestade os faria afundar. Porque as tempestades da vida são surpreendentes. Elas transformam cenários domésticos em lugares ameaçadores. Os discípulos estavam em apuros porque o que era comum se tornou um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável, de repente se tornou uma força incontrolável. Sabe o que é paradoxal de entender, e eu preciso que você guarde isso? É que eles só enfrentaram essa tempestade porque obedeceram à voz de Jesus. E isso é engraçado de entender, porque se eles dissessem para Jesus: não vamos ficar aqui, vamos atravessar outro dia, eles não enfrentariam a tempestade.
Mas quando eles obedecem à voz de Jesus, entram no barco por ordem de Jesus, vão para o centro da vontade de Jesus, estando aonde Jesus os mandou, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus mandou eles irem, eles enfrentam uma terrível tempestade. E isso quebra a nossa cabeça, porque a gente acredita que as tempestades da vida só aparecem quando desobedecemos a Deus, mas nem sempre é o caso. Porque Jonas entra numa tempestade por causa de desobediência, mas os discípulos entram numa tempestade por causa de obediência. Eu estou falando com gente aqui nessa noite, eu já adianto que essa mensagem pode não ser para todos que estão aqui, mas ela é muito específica. Eu estou falando com gente aqui nessa noite que não está nem mais passando por uma tempestade, você está vivendo uma tempestade inesperada, que simplesmente chegou na tua vida sem mandar recado, sem pedir licença, te pegou de surpresa, te deixou abalado. Talvez a tempestade da vida de uns aqui foi um acidente de trabalho, talvez a tempestade de outros aqui foi uma enfermidade, talvez a tempestade de outros aqui foi uma porta que se fechou, talvez a tempestade de outros aqui foi um sonho da alma que se transformou num pesadelo, talvez é uma doença incurável, talvez é uma crise no casamento, e parece que tudo isso foi gerado quando você decidiu ouvir a voz de Deus, quando você resolveu ouvir a palavra, fazer tudo certo, cumprir o propósito, entregar o controle. Veio uma terrível tempestade que te fez perder o controle, o rumo, o foco, a direção. Mas eu tenho a palavra de Deus para liberar para alguém nesse janeiro profético. Você perdeu o controle, mas Deus não. Você perdeu o foco, mas Deus não. Você perdeu a direção, mas Deus não. Você se abalou, mas Deus não. Você se bagunçou, mas Deus não. Jesus não estava abalado pelos discípulos estarem abalados. Por quê? E se tu entender, você dá glória. Porque o Jesus que disse para os discípulos: passemos para a outra margem, foi o primeiro a entrar no barco. Por quê, pregador? Porque ele jamais te dará uma ordem se ele não estiver por dentro da situação. Posso falar? Quem tiver glória, vem comigo. Eu sei que você perdeu o controle, eu sei que as coisas saíram da tua direção, eu sei que as coisas saíram do teu rumo. Talvez o projeto que você projetou para o ano de 2023 não concretizou, e agora você está começando o ano com medo. Mas lembre-se que quem te deu a ordem já confirmou presença no teu barco. Quem te deu a ordem já confirmou presença na tua embarcação. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olha para ele. Se ele estiver dormindo, dá glória a Deus no ouvido dele e diga: alguém pulou do barco, mas Jesus não. Quem se dizia amigo pulou do barco, mas Jesus não. Quem se dizia parceiro pulou do barco, mas Jesus não. Quem dizia que está com você pulou do barco, mas Jesus não. E ele está dizendo para alguém nessa noite: antes de você pisar, eu pisei. Antes de você entrar, eu entrei. Antes de você chegar, eu cheguei. Quem pode abrir a boca para adorar? O Deus que te deu uma ordem é o Deus que garantiu a presença antes de vocês. Vou falar de novo para ver se você melhora esse glória. O Deus que te deu uma ordem é o Deus que já garantiu presença antes de você. Eu te provo na Bíblia. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Ninguém gosta de vale, ninguém quer ser profeta no vale, mas o texto não diz assim: e o Senhor me pôs e saiu, e o Senhor me pôs e mandou me virar. O mesmo Deus que põe Ezequiel no vale, anda com eles, fala com eles, profetiza. Lembra de Deus com Noé? Deus diz para Noé: entra tu na arca. No original do texto, Deus está dizendo: entra aqui na arca. Deus está dizendo: Noé, tu entra, mas eu entrei primeiro. Tu entra, mas eu chego primeiro. Quem pode adorar a Ele?
Jesus garantiu presença no teu ano de 2024. Não, irmão, só 10 pessoas entenderam. Jesus garantiu presença no teu ano de 2024. Jesus garante, Jesus garantiu presença no teu ano de 2024. Teve gente que olhou para você e disse: o ano de 2024 vai dar errado, vai ser o ano de frustração, vai ser o ano de abalo emocional, vai ser o ano de tudo dar errado. Mas mal sabem eles que nesse dia do janeiro profético, Jesus está dizendo: eu fui o primeiro a entrar, eu fui o primeiro a entrar, eu fui. Só que o texto diz assim, que os discípulos estão enfrentando a tempestade. E enquanto isso, Jesus está na popa do barco dormindo. E isso é engraçado, porque na hora do maior aperto, pastora, Jesus está dormindo. E isso é difícil de entender, porque às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo. Salmo 121 fala sobre o sono de Deus, e ele diz: o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Mas parece que às vezes ele não está tão atento às nossas vidas, e isso gera uma angústia na nossa alma, traz um conflito para a nossa mente. Provérbios capítulo 5 versículo 21 diz que o Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. Salmos 34 verso 15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas para quem olha até Marcos 4:38, pode entender que os olhos de Jesus não estão tão voltados aos discípulos. Parece que ele está ausente em algumas situações. Mas eu comecei a entender uma coisa com esse texto: até o sono de Jesus ensina. Oh glória! Você sabe por que Jesus dorme? O motivo pelo qual Jesus dorme é porque ele sabe: eu estou no centro da vontade do Pai. Sabe o que é curioso? É que Jonas dormiu durante a tempestade por causa de uma falsa sensação de segurança. Ele dorme apesar de estar fugindo de Deus. Jesus dorme na tempestade porque ele sentia-se seguro na vontade de Deus. Jesus sente a mesma paz do salmista do Salmo 4, quando ele diz: em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E a outra lição que Jesus queria ensinar aos discípulos é: a minha presença no barco não traz ausência de tempestades. Oh glória! Por quê? Porque os discípulos amavam a Jesus, estavam fazendo a vontade de Jesus, tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Mas isso não os livrou do mar revolto, porque as aflições e tempestades fazem parte da vida de um cristão. E não adianta, as tempestades não são administráveis, elas são maiores do que a nossa força. Perceba que os discípulos se esforçam para contornar o problema, para sair ileso da dificuldade, mas eles não puderam enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Mas eu te digo, você sabia que isso é bom? Por quê, pregador? Porque a partir do momento que eles viram que não conseguiam sozinho, eles lembraram: mas espera aí, tem alguém no nosso barco. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui? Os discípulos tentaram: rema, faz alguma coisa. Você que conhece de mar, faz isso. Eu que conheço desse lado das águas, vou fazer isso. E nada, tempestade. Aí eles se lembram: mas tem alguém que está no barco, que ele resolve problema que ninguém resolve, que ele faz o que ninguém faz, que se ele quiser ele muda a história. Então vamos gritar por ele. Posso te falar algo? Eles não clamaram porque queriam, eles clamaram porque precisaram. Eles clamaram porque o problema era maior do que a capacidade deles de resolver. E é por isso que a tempestade
tempestade é tão pedagógica, porque as tempestades nos ensinam a clamar. Vai doer, mas eu vou falar. Tem gente, pastor Jacques, que se não fosse as tempestades da vida, você não estaria na igreja hoje. Tem gente aqui nessa noite, que se não fosse as tempestades da vida, você não estaria no janeiro profético. Essa hora, você estaria numa casa de praia, descansando. Essa hora, você estaria deitado na tua cama. Essa hora, você estaria na tua sala com o ar-condicionado ligado, assistindo a novela. Tem gente aqui, que se não fosse as tempestades da vida, estaria em qualquer outro lugar, menos na Debrais Alagoas. Mas aí a tempestade bateu, e você lembrou: tem alguém no meu barco que eu só preciso gritar. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Se Jesus tivesse acordado, eles não gritariam, mas quando Jesus está dormindo, eles gritam. E é por isso que o sono de Jesus é pedagógico. Por quê? Porque o sono de Jesus está fazendo alguém gritar. E vou falar mais: enquanto a tempestade tira sono de muitos, é no balanço do barco que Jesus descansa. Olha para alguém e diz assim: enquanto a tempestade tira teus sonos, para Jesus é balanço de descanso. Não, irmão, melhora isso. Se ele estiver dormindo, dá uma glória a Deus no ouvido dele e diga: enquanto a tempestade tira teus sonos, para Jesus é balanço de descanso. Oh, glória. E vou falar algo, e se você entender, você é na glória. Se ele te ensina que a presença dele não te garante a ausência de tempestade, a tempestade te ensina que os problemas, as provações não garantem a ausência de Jesus. Por quê? Porque a ordem de Jesus foi: passamos para outra margem. Jesus não disse: talvez a gente passe, pode ser que a gente passe, quem sabe a gente passe, vamos ver se a gente passe. Jesus dá uma ordem clara. Jesus diz: passamos. Se Jesus diz passamos, o destino deles não era o naufrágio, o destino deles era outra margem. Por que, pregador? Porque para Jesus, promessa e realidade representa a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Jesus não promete viagem calma, mas ele promete chegada certa. Jesus não promete viagem calma, mas ele promete chegada. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. É por isso que Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Não porque o vale é um caminho seguro, não porque a circunstância é fácil de enfrentar, mas porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Por quê? Porque a gente está na tempestade, aí a gente se lembra de uma promessa de Deus, de Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Alguém pegou o que eu estou falando aqui? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo. O que faz a Debrais Alagoas descansar no caos, ter paz no vale, ter crescimento em meio às perseguições, ter alívio em meio à dor, não é quem está na presidência, não é quem está no governo, não é quem está na cadeira, mas é quem está no trono. É quem está no trono. Oh, glória. Oh, glória. Porque quem está na cadeira, talvez se eu gritar ele não me ouve. Porque quem está com poder, talvez se eu gritar ele não me ouve. Mas quem está no trono, eu só preciso dobrar o meu joelho. Remaia calamachanda. Quem está no trono, eu só preciso fechar a porta do meu quarto, e se eu gritar ele me ouve. Remaia calamachanda. E eu sei que quando os ventos fortes e as ondas atacam o meu barco, ele ainda protege e manobra ele.
Quando o barco parece mais instável, eu me lembro que as tempestades são o triunfo da sua arte. E se ele tiver de olhos fechados, eu ainda creio, porque ele pode até fechar os olhos, mas ele nunca fechará o seu coração. Oh, glória a Deus! Os discípulos se entregam ao medo, gente, porque eles se esquecem de quem está com eles. O barco não poderia afundar. Por quê? Porque esse barco há pouco tempo atrás foi usado por Jesus. Vou falar de novo e eu quero que você guarde isso. Esse barco não pode afundar, porque há pouco tempo atrás ele foi usado por Jesus. E aquilo que Cristo usa recebe cuidado especial. Se até barco que Cristo usa não pode afundar, imagina vaso. Vocês estão pegando o que eu estou falando. O bom de pregar para a igreja ligada é assim. Diz para alguém aí: se até barco que Cristo usa não afunda, então imagina vaso. Então imagina profeta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os discípulos precisavam entender algo. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, porque não haveria arco-íris se não houvesse tempestade. Não haveria dom das lágrimas se não houvesse dor. Só conseguimos enxergar a majestade do monte quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. É das profundezas das nossas maiores angústias que nos erguemos para as maiores conquistas. Eu só vou saber se ele está no barco se eu procurar para lhe chamar quando a situação sair do meu controle. Porque o difícil eu faço, mas o impossível pregador, eu estou sozinho. Você já procurou ele? Pregador, estou abandonado. Você já procurou ele? Pregador, estou desesperado. Você já procurou ele? Não deixa de procurar ele. Você pode até estar no fim dos teus recursos, você só não pode chegar no fim da tua fé. Tem um hino, eu vou pedir para essa banda me ajudar. É rapidinho. Que ele diz assim, eu acho que você conhece. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Canta, ajuda a pastora a cantar, vai! Pode pedir, Ele está aqui. Pode chorar, Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Quer um conselho, ô Gariô? Pode erguer suas mãos para os céus. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Alguém para dar glória a Deus aqui? Vamos lá.
Estou me preparando para encerrar. Versículo 38, o texto diz assim. Está comigo ainda? O texto diz assim. E eles acordaram dizendo: Mestre, não te importa, não te preocupas que pereçamos. Engraçado que essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Porque às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade nele. Às vezes é mais fácil jogar nossa mágoa em Deus do que descansar na providência de Deus. Esse grito só mostra uma fé deficiente, porque se esses discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico, ao desespero. E posso falar, a causa do desespero não era a tempestade, eles achavam que era, mas era a falta de uma fé verdadeira. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria do vento, mas era a incredulidade dentro deles. O maior problema não era externo, era interno. E mesmo dormindo, Jesus sabia das necessidades deles. E é por isso que Jesus dorme, porque Ele está tranquilo em relação à tempestade. E posso falar algo? Se os discípulos estivessem atentos à presença de Jesus, eles não teriam medo. Porque se o Todo-Poderoso, pastor Jacques, está dormindo no meu barco, se Ele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, está descansando no meu barco, quem sou eu para arrancar os cabelos da cabeça? Uau! Vai dormir, irmãos. Vai descansar em nome de Jesus. Tem crente infartando à toa. Tem crente adoecendo à toa. Uau! Tem crente passando mal à toa. Uau! Mas exercita a tua fé. Por quê? Porque quem exercita a fé, ele entende. Tem alguém que está dormindo no meu barco e Ele está cuidando de tudo. Vem comigo, pastor, vem comigo. Ô Mateus, então você está dizendo para nós que o que importa não é o que está fora, o que importa é o que está dentro. O que importa é o que está dentro, pastor. Não. Por Você quê? está dizendo para nós que o que está fora não tem força contra aquele que está dentro. Sabe por quê, pastor? Por quê? Porque nas águas pode até ser poderoso, mas quem está dentro do meu barco, Ele manda no céu, Uau! Ele manda na terra, Ele manda debaixo da terra. E se Ele der uma ordem, vento aquieta, mar aquieta, tudo se acalma. Ô Mateus, então você está dizendo para nós que o que está fora até tem força. Porque quando a tempestade se levanta, ela realmente tem força, é realidade. Não dá para negar a realidade, mas também não dá para negar que quem está dentro do barco tem força e tem poder. Ou seja, a força sem poder não adianta, porque é o poder que controla a força. E ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então se ele está no teu barco, não importa quem tem força do lado de fora, porque quem está dentro do teu barco tem força e tem poder. Vai, Mateus. Pastor, Sim. e a tempestade? E aí vocês viram que foi ele que me chamou hoje, né? Para ninguém dizer que eu estou entrando na mensagem de ninguém. Sabe o que é engraçado, pastor? Sim. É que a gente olha e a gente vê tempestade. Mas se a gente analisar, nós vamos ver que em outro texto, nós vamos ver Jesus andando Uau. sobre as águas. Uau. Então isso quer dizer que o maior medo dos discípulos, Uau. a maior aflição dos discípulos, Jesus anda por cima. Uau. É por isso que eu Já falo, peguei. tem crente que precisa dormir mais, descansar mais. Porque aquilo que eles acham, o meu maior problema,
é o meu maior vento, é a minha maior aflição, Jesus anda por cima e diz: eu estou no controle. Eu estou no controle. Ô Mateus, então você está nos dizendo que aquilo que seria o maior problema, seria a maior vergonha, vai se tornar palco, passarela para a tua vitória. Porque aí eu lembro de Ananias, Misael e Azarias. Aquilo que seria a maior vergonha, que seria a fornalha, eles passeiam no meio da fornalha. Por quê? Porque quem estava de fora era o rei Nabucodonosor, mas quem estava dentro era o quarto homem. E quem tiver glória, vem agora para cumprir o texto bíblico. Em lugar da vergonha terá dupla honra. Dupla honra. Ô Mateus, ali também tem o Mateus, e eu vou fazer igual a Camilas. Ô Mateus, escuta só, quem está do lado de fora tem poder, tem força para mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas quem está dentro tem os olhos como de fogo. Ele é a própria chama, o próprio fogo consumidor. Lembra da sarça que o fogo queimava e não se consumia, porque o fogo dele não destrói, constrói. O fogo dele purifica, santifica. Vai, Mateus. Eu vou até encerrar depois dessa, pastor. Eu já encerro agora, mas presta atenção numa coisa. E a gente encerra. Olha o que o texto diz. Eles chegam dizendo: mestre, não te importa que pereçamos. Aí olha o que o texto diz. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, porque se as ondas se levantarem e o rei das águas se levantar, só um continua de pé. E ele, levantando-se, repreendeu o vento. Jesus revela a sua autoridade sobre os demônios, libertando o gadareno de uma legião, 6.000 demônios. Ele acentua sua autoridade sobre a enfermidade, curando a mulher hemorrágica que vivia 12 anos prisioneira da enfermidade. Ele ressuscita a filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo de sua absoluta autoridade. E agora, até esse momento, nós tínhamos um Jesus adormecido e a tempestade rugindo. Mas a partir de agora, nós temos uma tempestade adormecida e o meu Jesus rugindo. Por que, pregador? Porque senão a Bíblia não se cumpre. A Bíblia diz, Salmos 99, verso 3: os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e das grandes ondas do mar. E encerra agora. Preste atenção. Jesus, pastor Jacques, eu comecei a entender que Jesus é o benfeitor desconhecido. Diz para alguém aí, Jesus, pode falar até sem entender, diga, Jesus é o benfeitor desconhecido. Por que, pregador? Eu te provo no texto. Se você analisar o primeiro versículo que nós lemos, o texto diz assim: e os outros barcos o seguiram. E os outros barcos o? E os outros barcos o? Vamos lá. Esses outros barcos seguem sem Jesus mandar. Mas eles também enfrentam a tempestade. Eles também enfrentam o vento. Só que eles não estão entendendo nada. Porque o teste de Jesus é para os discípulos. Mas tem alguém que não tem nada a ver, que está enfrentando tempestade também.
Mas quando Jesus diz vento, acalma-te. Não se acalma só para os discípulos. Se acalma para todos que estão naquele mar. Vou liberar a palavra e se tu tiver glória, tu reage. Vai ter gente na tua casa que vai receber vitória, que vai receber milagres. Estou profetizando para quem pega. Que vai receber coisas grandes da parte de Deus. E não vai entender nada, pastor. Não vão entender. Alguns vão olhar e dizer, é sorte demais. Vai ter outros que vão olhar e dizer que eu pulei as 7 ondas. Só que mal sabem eles, pastor, que por causa de um crente que está fazendo janeiro profético aqui, está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, está no quarto, está no quinto, está no sexto, está no sétimo, vai fazer 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º dia. Mal sabem eles que por causa de você vai ter milagre para você, para a família, para Lagoas, vai ter milagre. Levante a mão e quem puder ficar de pé, fica de pé. Levante a mão e quem puder ficar de pé, fica de pé. Eu tenho uma profecia para liberar para a tua vida. Teu barco não vai afundar. Tua história não vai naufragar. Tua família não vai afundar. Teu ministério não vai afundar. Teus sonhos não vai afundar. Porque quem está dentro do teu barco já deu a ordem dizendo: aquieta vento, aquieta vento, aquieta vento, aquieta vento. E se ele deu uma ordem, ele cumpre. Ele cumpre, ele cumpre. Quem está em 10 segundos de glória a Deus está liberado. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como diz Eurice, prepara o culto da vitória, porque tem milagre nesse mar. Porque tem milagre.